Olá, tudo bem? Sou o Cláudio, daqui da Casa de Acolhida, desde 2021, e queria conversar com vocês hoje sobre dependência química, que é uma doença grave que se espalha pelo mundo inteiro e que a cada ano cresce o número de pessoas que são afetadas por essa doença. Como eu já disse, é uma doença, que é uma doença grave, é uma doença que afeta a pessoa pelo uso descontrolado de uma ou mais substâncias químicas, substâncias chamadas psicoativas, no caso, as drogas. Então, precisamos reconhecer um pouquinho, saber um pouquinho o que é droga. A droga é qualquer substância que afeta o comportamento de um indivíduo, né? Que tira dele o seu controle natural, normal, né? De viver da sua própria vida, faz a sua vida se tornar um caos, né? E como que começa a dependência? Não tem um fator único que possa dizer a pessoa é dependente por causa disso. Por exemplo, né? Ele bebe porque o pai bebia, ele fuma porque o pai fumava, a mãe fumava. Não, não é assim. É um número, né? É um grande de fatores, desde uma pessoa muito tímida, que para ser aceita num ambiente de amigos, né, acaba fumando ou bebendo para se soltar mais, perder, vencer a timidez, até a curiosidade e tantos outros fatos, problemas financeiros, enfim. Né? Não tem assim, uma causa única, são vários fatores que levam a pessoa ao uso dessa ou daquela substância, às vezes para aliviar uma tensão, para se acalmar. Tem pessoas, por exemplo, que é dependente de remédio para dormir por causa da dificuldade do sono, e assim vai. Então, isso com o tempo, quanto mais tempo vai usando, mais vai se agravando, a pessoa se torna compulsiva no uso, né? Por isso do uso descontrolado, não consegue mais viver em sociedade, não consegue mais viver, nem trabalhar, não consegue conviver com outras pessoas. Em geral, muitos se isolam, né? É comum vemos aí nas nossas cidades pessoas que fazem uso de qualquer substância, de maneira especial essas mais potentes, vamos dizer assim, como a cocaína e o crack, que acabam indo para as ruas, morando nas ruas, debaixo das pontes, mendigando pelas nossas cidades. Então é um problema que afeta qualquer pessoa, em qualquer nível social, em qualquer idade. E infelizmente o número de crianças, até jovens, adolescentes, tem crescido muito com relação ao uso e o abuso dessas substâncias. Essa substância causa nessas pessoas uma total dependência que tudo perde o sentido. Não tem mais vontade de nada, a não ser do uso daquela determinada droga, né? Que faz com que ela queira, né, voltar à primeira experiência do primeiro contato. Então, é preciso muita atenção nas nossas crianças, com quem andam, aquela coisa toda, para que a gente tente minimizar ou até mesmo evitar que elas possam ter esse contato que futuramente pode destruir todo o seu futuro, né? Pode destruir os seus sonhos. Eu me lembro de um filme chamado Requiem para um Sonho, onde conta a história de 3 jovens e uma senhora que cada um deles tinha um sonho. A senhora, mãe de um dos jovens, o sonho dela era participar de um programa de auditório com um vestido vermelho, né? Só que ela tinha engordado um pouco e ela começou a fazer uso de remédio para emagrecer, né? E o remédio fez com que ela se tornasse dependente disso, né? Dessa droga. E aí ela não conseguia emagrecer e aí começava a ter alucinações e tudo. No final não deu certo, acabou no manicômio. Os 3 jovens, uma moça e 2 rapazes, 3 amigos, a moça namorada de um deles, né? O rapaz eles começaram a vender drogas para ter dinheiro, só que começaram a experimentar e aí se tornaram dependentes. Com isso, o namorado acabou oferecendo para a namorada e ela também se tornou dependente. No final da história,
todos eles tiveram um fim drástico, tanto que o nome do filme é Requiem. Requiem é música fúnebre, né? Música para o momento da, do velório, né? Da pessoa falecida. Então a droga, infelizmente, é uma doença incurável, progressiva e fatal. Ela é uma doença incurável porque não existe um remédio, né? Uma pílula que possa tomar e dizer: tomei Doril, a dor sumiu. É uma doença que vai tirando da pessoa a capacidade e a força para se decidir por não usar. A pessoa até tem uma vontade de parar, mas ela não tem força suficiente para isso. E por isso, muitas vezes, precisa passar por internação. Ela é incurável porque não existe um remédio. Toma tal remédio e isso vai parar. Estou com dor de cabeça, tomei determinado remédio, passou. Estou com febre, aquele remédio cortou. Na dependência química não existe isso. Ela é progressiva. Por quê? Porque quanto mais se usa, e com a quantidade grande de uso, ela se torna tolerante àquela substância. Então, se ela fumava um baseado, daqui a um tempo, isso é insuficiente, vai precisar fumar 3, 6, 10, 20 e não vai conseguir se satisfazer, sempre procurando usar ainda mais. Então, ela se torna progressiva. Quanto mais uso, mais vai querer usar, se torna compulsivo do uso. E ela é fatal, de consequência fatal, por quê? Porque leva a overdose em algumas determinadas substâncias, ou causa a morte física ou, né, de nível social, inclusive, porque a partir do uso perde o controle, pode acabar cometendo algum tipo de delito, provocando algum tipo de acidente, ou até mesmo por conta de não conseguir pagar a própria substância, acaba perdendo a vida por não ficar devendo àqueles que fornecem a substância. É uma doença gravíssima, né? Que necessita de cuidado e necessita de paciência e perseverança para se vencer. A pessoa que é dependente química, em geral, ela fala: eu uso mesmo, mas eu não prejudico ninguém, né? Infelizmente, isso não acontece. Por quê? Porque a pessoa dependente, ela acaba afetando pelo menos mais 5 pessoas à sua volta. Em geral, a sua família. As pessoas mais próximas acabam sendo afetadas. Por exemplo, o filho que sai de casa e passa a madrugada fora, o dia fora, a noite fora, e só volta no dia seguinte, 2 dias depois, né? Deixa na sua casa a mãe e o pai preocupados, sem dormir, né? Não consegue dormir, não consegue viver. Então, a dependência química, além de ser prejudicial à própria pessoa, ela afeta aquelas que estão à sua volta. Ou sob efeito de alguma substância, a pessoa acaba sendo levada a cometer delito, roubos, né? Então vai afetar aquela pessoa, aquele trabalhador que acabou de sair e pegar o seu salário, acaba sendo furtado, né? Então prejudica outra pessoa, que vai prejudicar, além daquela pessoa, mais outras tantas a quem aquela pessoa convive. Então não existe, dentro da dependência química, essa ideia de que eu estou fazendo mal só para mim. Não, não faz. Faz mal para si, sim, e muito, mas também faz mal para outras pessoas. E ainda mais para quem está próximo, né? Para as suas famílias. Por exemplo, né? Os pais que acabam se tornando codependentes, que é uma doença da dependência química, onde os pais e a família param de viver a sua vida e começa a viver em função daquela pessoa. Quer proteger aquela pessoa desse mal, mas não sabe como fazer, não sabe o que fazer, e acaba fazendo muitas vezes aquilo que não deve. Eu conheço de um caso de uma pessoa, de uma irmã de um dependente, que para evitar que ele fosse preso, né, para evitar que ele fosse até morto, ela mesma ia até a biqueira e comprava a droga para ele não se expor. Veja, ela tinha medo dele ser preso ou morto, mas ela não tinha medo de correr o mesmo risco, sendo que nem era para ela. Isso é o ponto grave, né, da codependência, onde a pessoa se anula para viver em função
do dependente, que muitas vezes não reconhece nada disso, né? Porque não tem condições. Acha, inclusive, que é obrigação daquela pessoa, daquela família, daquele pai ou daquela mãe, né, de fazer ter esse tipo de atitude para que ele fique bem. E não é, né? Isso não pode acontecer. E essa codependência afeta a família inteira, afeta os irmãos, os filhos, afeta a esposa, afeta os parentes, já não participa mais de nada, já não consegue trabalhar, né? O pai ou a mãe não consegue mais ficar em casa, não consegue mais, inclusive o próprio relacionamento familiar acaba se deteriorando. Veja, a dependência química, ela não afeta só o dependente, ela afeta também aqueles que estão à sua volta, né? E precisa então retomar um caminho novo para superar isso. E como fazer, né? Existem vários meios, né? E o primeiro grande passo para isso é reconhecer a própria condição. E, em geral, isso acontece quando a pessoa chega ao fundo do poço, onde ela para pensar e fala: nossa, o que eu estou fazendo com a minha vida? Né? Esse é o ponto, porque enquanto a pessoa não chegar nesse ponto, né, nesse nível, ela não vai perceber que está fazendo mal para ela mesma e para aqueles que estão à sua volta. E quando chega nesse fundo de poço, é hora de procurar ajuda. Mas o que fazer, né? O como fazer para sair dessa? Como já disse no começo que não tinha remédio, né? Que não tem determinado remédio instantâneo para resolver esse problema. Não tem. Mas tem uma caminhada que começa com a decisão de mudar de vida, de mudar de comportamento. Outro detalhe da dependência química, ela afeta, né, a droga afeta o comportamento do indivíduo, faz ele se transformar. Por exemplo, aquela pessoa que é tímida, do nada ela fica falante, fica forte, fica rica, né? Em geral, as pessoas sob efeito, né, não têm a dimensão real daquilo que são de verdade, né? E acabam extrapolando e aí acaba fazendo coisas que não devem. Então, como não tem um remédio, né, um remédio instantâneo para resolver tudo isso, precisa entrar num processo de recuperação, um processo de mudança, né, um processo de mudança interior, né, mudança de pensamento, mudança de atitude, né, e precisa então se sujeitar a algumas regras, né, por exemplo, o ANA ensinam que é preciso evitar o primeiro gole, é preciso evitar os ambientes, né, de uso comum, é preciso evitar as pessoas que estão ainda, né, cada vez mais e vivendo essa condição. É preciso evitar, né, é preciso recomeçar. Então, existe saída para a dependência química? Sim, com certeza. Conheço várias essa semana mesmo. Ontem, uma pessoa, encontrei com uma senhora aqui próximo do serviço, aqui próximo da Casa da Acolhida, e ela veio me abraçar e disse: posso te abraçar? Né? Eu já nem me lembrava dela. Ela dizia: olha, o tempo do que meu marido ficou lá foi um divisor de águas, ele é outra pessoa, né? E olha que já faz tempo, faz pelo menos 10 anos que ele está limpo, que ele está sóbrio. Então existem formas, meios para recomeçar a vida, existe. E sem droga, claro que sim, né? É claro que hoje em dia se propaga a vida louca, que é muito mais legal, muito mais divertida, mas que leva por caminhos de destruição de si mesmo e de quem está à sua volta. Então, para retomar a própria vida, precisa querer, né? Querer de verdade, né? Não é querer só um pouquinho, não é só querer até reconquistar aquilo que perdeu. Não, é querer, né? Tem pessoas que já estão há muito mais de 10 anos, 20 anos em sobriedade. Mas é uma luta difícil, né? É uma luta que exige determinação, persistência, que exige compromisso consigo mesmo, porque é você quem vai decidir, é você que vai fazer as suas escolhas, novas escolhas. E precisa reformular toda a vida para poder seguir em frente. Então, a dependência química é uma doença gravíssima, mas ela é incurável, mas tem controle, né?
Ela é incurável, então quer dizer, então não preciso mais, não tenho como fazer nada. Tem como fazer. Tem controle. Assim como a diabetes é incurável, mas existe o controle se seguir ah, a dieta, se seguir o programa certinho, né, que for passado, as medicações que for passada pelos médicos. Tem uma série de ações que tem que ser feita para poder se controlar, para poder se manter, estabilizar a glicemia, no caso do diabético. Assim também com o dependente químico. Então, meu amigo, minha amiga, se você passa por essa situação, né, não desanime não, né? Olha para frente, procura ajuda. Temos aqui na casa esse apoio, né? Se você quiser e puder, nos procure para que a gente possa tentar um caminho novo para a sua vida. Porque existe saída, existe uma forma de ser feliz ainda, né? De ser feliz ainda. Eu costumo dizer que para entrar na vida da drogadição é muito fácil. É muito fácil. E às vezes barato. Mas para sair custa muito esforço.